Olá, dando continuidade então para as nossas aulas. Hoje nós vamos falar de determinantes. A ideia então é nós entendermos o conceito de determinantes nessa breve introdução e falar de 4 tipos específicos de determinantes nesta aula. Os determinantes de primeira ordem, segunda, terceira e quarta ordem. Tá? Vamos ver os métodos de resolver esses determinantes. Bom, entendemos como determinante o conceito de determinante como sendo um número associado a uma matriz quadrada. Né? Então, bem importante essa notação inicial, sempre que a gente estiver falando de determinante, então eu estou falando, é um número que está relacionado a uma matriz quadrada. Né? Então, pode ser de ordem 2, ordem 3 e assim sucessivamente. Representamos de duas formas, tá? Pode ser escrito daquela forma. Essas barras lembra o módulo, tudo bem? Então essas barras paralelas aqui também a gente usa para denotar o determinante. Okay? Então essas duas representações matemáticas que existem aí. Os tipos então. O primeiro tipo de determinante que a gente vai falar é o determinante de primeira ordem. Tá? O determinante de primeira ordem é um número, é bem direto, né? Quero determinar, vamos supor que eu tenha a matriz num elemento de um único elemento, 3. Então, o determinante de 3 é 3, né? É ele mesmo. Ah, professor, se for um número negativo, também é ele mesmo. Né? Só cuidar aqui, a gente está falando de determinante, não estamos falando de módulo, tá? Embora essa representação seja a mesma, mas aqui a gente está falando de determinante, por isso que eu associando então esse valor aqui. O próximo determinante é o determinante de segunda ordem. Então, olha lá. Eu tenho uma matriz quadrada de segunda ordem, ok? Duas linhas, duas colunas. E para eu encontrar, né, o determinante dessa matriz, olha lá o que a gente vai fazer. Então, eu vou calcular lá o determinante 2, 4, 1 e menos 5. Na nossa primeira aula, quando a gente falou de matriz, eu chamei a atenção de vocês para um detalhe, alguns elementos que iam aparecer futuramente e aqui já vai aparecer. Né? O primeiro aqui, esse elemento que é a diagonal principal, ok? Tá aqui. E o segundo elemento é a diagonal secundária, ok? Para a gente encontrar esse determinante, então, o que a gente faz? O determinante de A vai ser a multiplicação dos elementos da diagonal principal, então está aqui, 2 vezes menos 5, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Está aqui, 4 vezes 1. 2 vezes menos 5, menos 10, menos 4, menos 14. Esse aqui é o resultado. Okay? Então, os determinantes de segunda ordem sempre a gente vai calcular dessa forma. Diagonal principal, esse que cai para a direita, menos a diagonal secundária, esse valor nessa direção aqui à esquerda. Beleza? O próximo determinante é o determinante de terceira ordem. Tá? Então, esse determinante de terceira ordem, né, por exemplo, vamos determinar dessa matriz aqui. Então, eu tenho essa matriz de ordem 3, né, ou seja, ela tem 3 linhas e 3 colunas. A gente quer encontrar o determinante. Para resolver encontrar esse valor, a gente usa a regra de Sarros. Tá? Então, existe uma regra prática aqui para a gente fazer. Então, o que nós vamos, né, como que a gente vai fazer? Então, olha lá, ó. Eu trouxe aqui a matriz, né, todos os valores ali da matriz está aqui, ó, são iguais, esse aqui. E aqui para o lado de fora, ó, eu repeti os valores da primeira e segunda coluna. Tá aqui, ó. Então, 2, 3, 5, 0, menos 1 e 2. Ok? Então, tá aqui a matriz, o determinante dela aqui e a repetição das duas primeiras colunas aqui do lado de fora. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar as diagonais, né? Parecido ali com o de segunda ordem, né? As diagonais principais são as que tendem ali à direita, a seta vai estar apontando aqui para baixo à direita e a secundária vai estar apontando para baixo à esquerda, tá? Então, olha lá, ó. Então, eu tenho aqui, ó, essa diagonal, né, que pega esses elementos, 2, menos 1 e 2. A próxima, 0, 1 e 5. E a próxima, 1, 3 e 2.
Tá? Então, são esses elementos, vamos dizer assim, da diagonal principal. O que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar eles, eu vou ter que fazer 2 vezes menos 1 vezes 2. Esse resultado eu vou somar com a multiplicação dos próximos 3. Né? 0 vezes 1 vezes 5. Mais 1 vezes 3 vezes 2. Né? Vou somar esses resultados. E da mesma forma, na diagonal secundária, ó, eu vou verificar lá, ó, essa seta verde aqui indicando, ó, a diagonal secundária 1 menos 1 e 5. A próxima, 2, 1 e 3. E por fim, 0, 3 e 2. Olha ali como é que vai ficar então nosso determinante. Ó. Então aqui, as setas em vermelho são que representam essa diagonal principal, e aqui está as multiplicações, então 2 vezes menos 1 vezes 2, mais 0 vezes 1 vezes 5, mais 1 vezes 3 vezes 2, menos, tá? Isso aqui é a regra de Sarros, então aqui a gente vai diminuir a multiplicação dos valores na diagonal secundária aqui. Ó. Então, ó, fiz lá 1 vezes menos 1 vezes 5, tá aqui, 1 vezes menos 1 vezes 5. Mais 2 vezes 1 vezes 2, está aqui. Mais 0 vezes 3 vezes 2, aqui. Agora a gente faz a conta, né? Faça as multiplicações e a soma, as multiplicações e a soma, e subtrai um valor do outro. Né? Fazendo ali as operações, então, menos 4, 0 e 6. Aqui ficou menos 5 com esse jogo de sinal, com menos ficou mais 5. Aqui eu tinha mais 4 com esse menos, ficou menos 4. E 0 vezes qualquer coisa ficou 0. Né? Fazendo a conta aqui, então a gente chega no resultado de 3. Legal? Determinante de terceira ordem, regra de Sarros. O próximo determinante que a gente vai falar é o determinante de quarta ordem. Tá? O determinante de quarta ordem tem uma regra prática que a gente utiliza, que é a resolução pela regra de Chiò. Okay? Essa regra ela permite a gente construir uma matriz com um determinante igual a uma matriz dada. Porém, né, a grande sacada é diminuir a ordem da matriz. Então, se a gente tem uma matriz de quarta ordem, ou seja, ela tem 4 linhas e 4 colunas, a gente vai conseguir reduzir a ordem dela, ou seja, trazer para uma matriz de ordem 3 e calcular o determinante, né, que vai ser o valor do resultado daquela equação ali. Tá? Só que existe uma condição para aplicar essa regra. Né? Nessa matriz dada, deve existir um elemento igual a 1, tá? Em qualquer posição. Então, tem que ter o número 1. Essa é a única implicação, condição para aplicar essa regra. Tá? O processo ele vai se tornar mais simples, né, de aplicar se esse elemento 1 ele aparecer em algum dos cantos da matriz. Né? Então, quando eu estou falando o canto da matriz, então, vamos dizer lá que a gente tem uma matriz quadrada, né? Vamos dizer aqui A, B, C e D, tá? Então aqui, no caso de ordem 2, né, todos os elementos estão no canto, né? Como assim? Da matriz, né? Então aqui qualquer elemento serviria. Como a gente está falando de uma matriz de quarta ordem, então isso vai fazer um pouco de diferença, tá? Vocês vão entender já o porquê no próximo passo, preferencialmente achar um valor que esteja no canto da matriz. Vamos fazer um exemplo? Então, trazendo um exemplo, a gente explica melhor, visualiza melhor como que funciona essa regra. Tá? Então, vamos supor que a gente quer calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, de ordem 4. Tem 4 linhas e 4 colunas. Tá? Para aplicar a regra de Chiò, a gente precisa ter a condição, né, precisa ter pelo menos o número 1 nessa matriz. E aqui a gente tem 2 aqui, né? Ó. Tem esse aqui que está num canto, ó, né, e esse aqui que está mais no meio da matriz. Então a gente vai escolher esse cara aqui, ó, tá? E esse valor aqui é o que a gente vai escolher, então, para aplicar a regra. Né? Então, o nosso primeiro passo, escolher o elemento 1, preferencialmente em algum canto da minha matriz. Então, eu escolhi lá, né, aqui, ó, estamos indicando ele com outra cor, e eu vou indicar a coluna e a linha que ele tá, que esse elemento se encontra, tá? Ó, vou representar lá, ó, só marcando aqui, ó. Então ele está nessa coluna 1 e na linha 4. Isso é bem importante para os próximos passos que a gente vai fazer. Olha lá, o segundo passo
a gente vai montar a nova matriz de ordem reduzida, ou seja, n-1, a ordem dela era 4, então a ordem da matriz que nós vamos montar agora vai ser de ordem 3, da seguinte forma, ó. Primeiro, eu vou omitir a linha e coluna do elemento 1 escolhido. Então lembra, ó, a gente tinha escolhido aquele elemento 1 aqui, né? Então aqui está a coluna dele e a linha dele. Eu vou omitir essa coluna e essa linha. Eu vou escrever só quem sobrou, ó. Então, ó, só quem sobrou está aqui. 3, 2 e 1, menos 1, 3 e menos 1, 4, 0 e 2. Só os elementos que sobraram. Tá? Da matriz que sobrou, dessa matriz aqui que sobrou, a gente vai ter que aplicar uma regrinha aqui, ó, tá? E a regrinha é a seguinte, ó. Primeiro, para calcular o determinante, eu vou multiplicar menos 1 elevado à posição linha mais coluna do elemento 1 que eu escolhi. Tá? Então, aqui ó, o elemento 1 está na linha 4, coluna 1. Então, depois no próximo passo, a gente vai substituir aqui. Né? Vou colocar a linha 4, coluna 1. Vezes, olha lá. Agora sim, a gente faz essa operação aqui. Tá? Então, ó, notem que ó, essa coluna... que eu estou destacando aqui, ó, 3, 2, 1, é essa coluna aqui, tá? 3, 2, 1. O que o professor vai fazer? Eu vou marcar até aqui onde a gente não omitiu aqui, tá? Aqui. Beleza. Olha lá. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, 3. Então, 3 menos 2 vezes 5. Da onde vem esse 2? Da onde vem esse 5, professor? Então, ó, aqui no 3, ó, eu vou diminuir ele da multiplicação dos valores aonde está do elemento, né, a coluna do elemento suprimido aqui, ó, o 2, vezes o 5 aqui embaixo. Ó. Esse cara aqui. Tá? Então, ó, 3 menos 2 vezes 5. Tá aqui. O próximo elemento... Deixa eu trocar. O que vai fazer lá? O 2. O 2 aqui, ó. Então, vai ficar 2 menos 0 vezes o 5. 0 vezes o 5. E assim, os valores ali, ó. O próximo é o 1. Vai ser o 1 menos 5 vezes 5. Tá aqui. Ok? Vou pegar a próxima coluna, menos 1, 3 e menos 1. Então, aqui ó, o menos 1 vai ser menos 1 menos posição da linha que foi suprimida aqui, ó, 2, vezes a posição aqui da coluna que foi suprimida aqui, ó, 4. Depois, 3 menos 0 vezes 4, aqui. E por fim, menos 1 menos 5 vezes 4. Tá aqui. A última coluna, 4, 0 e 2, está aqui 4, 0 e 2, vai ficar 4 menos 2 vezes 3, que é o valor que está aqui na mesma coluna dele, 0 menos 0 vezes 3, tá aqui. E, por fim, 2 menos 5 vezes 3. Está aqui. Ok? Então, a regra, essa é a regra de Kio, né? A gente reduz a ordem da matriz desse jeito para calcular o determinante. Olha lá, então, como é que a gente vai ficar. Então, trazendo aqui, ó, de novo a operação. Então, aqui, ó, menos 1 está elevado à posição linha mais coluna do elemento escolhido. Então, o nosso 1 lá estava na linha 4, coluna 1. E aqui tem as operações para a gente fazer, né? As continhas para a gente fazer. Então, lá. Então, ficou menos 1 elevado à quinta potência. 3 menos 2 vezes 5, 10. 0 vezes 5 é 5. 0, desculpa. 5 vezes 5 é 25. Menos 1, 2 vezes 4 é 8, 0 vezes 4 é 0, 5 vezes 4 é 20. E aqui também os elementos da última coluna, ok? Fiz as contas, ó.
Agora, essa matriz aqui, ó, que sobrou aqui, esse determinante de terceira ordem, a gente aplica a regra que a gente viu anteriormente, a regra de Sarros, tá? Então, como que é a regra, né? Lembra? Copia a primeira e a segunda coluna aqui fora e faz a multiplicação dos elementos das diagonais à direita menos das diagonais à esquerda, né, para calcular o valor. Então, fazendo aqui a simplificação, fazendo as contas, então a gente chega nesse resultado aqui, ok? Então, essa é a regra de Sarros. Não entendeu? Para, volta o vídeo, vai lá, assiste mais uma vez, pausando, acompanhando, fazendo passo a passo, ok? É uma regra, ela é fácil, mas precisa entender ali a lógica de como construir o sistema. Legal? Bons estudos!